Segundo encontro, Intimidade na Arte, Permanência na Cidade, Ye-Fu Tuan. Este é um resumo do encontro de leitura e debate dos textos Tempo no Espaço Experimental e Experiências Íntimas com o Lugar. Trechos de Espaço e Lugar, a Perspectiva da Experiência, de Ye-Fu Tuan, 1983. Então a gente trouxe o texto, né, dois capítulos do livro Espaço e Lugar, do Ye-Fu Tuan, né, a Perspectiva da Experiência, que é essa obra aqui. Eu sempre gostei muito do Tuan, né, desse geógrafo, porque ele me trazia uma coisa que para mim sempre faltou um pouco dentro, inclusive dessa geografia humana, política e social, que é a humanidade. O Tuan, como ele trata muito da questão do sujeito, ele faz a gente pensar em nós enquanto seres humanos e como nós podemos atuar nesse mundo. E é isso que me interessa muito dentro dessas leituras do Tuan. Então, eu gostaria de dizer para vocês que eu sempre li o Tuan, né, desde 2006, mas sempre li com essa visão que a gente está propondo aqui no ciclo mesmo, de uma leitura não tão comprometida com uma epistemologia ou com uma construção científica, acadêmica, mas sim tentando entender o que esse autor tenta nos propor, né? Que entendimento ele tenta nos propor. Eu começo falando agora, né, um pouco desse texto que está nesse livro, Espaço e Lugar, a Perspectiva da Experiência, no capítulo 9, né? Tempo no Espaço Experimental. O conceito de lugar, o qual me interessa muito, principalmente nas discussões da Quandong, ele é introduzido, né, a forma como ele é pensado, ele é introduzido nesse capítulo 9, ao meu ver. Claro, o livro todo é interessante e a gente consegue refletir sobre isso, mas nesse capítulo 9, a gente consegue pensar bastante na relação em que nós temos com o tempo e com o espaço, né, o espaço em que vivemos. Então, ele parte, o Tuan, do pressuposto de que a experiência que a gente tem de espaço e de tempo, ela é subconsciente, né? Por quê? Porque a gente tem um sentido para espaço e para tempo, tá? Eu vi ali que a Guerra perguntou se a gente consegue achar completo o livro. Consegue, ele é bem fácil de achar, tá? É a obra mais lida do Tuan, eu acho que é a obra mais disseminada, então consegue sim, tá, Guerra? E o que ele vai falar então? Que esse sentido de espaço e de tempo que a gente vai desenvolvendo está muito relacionado às nossas percepções, aos nossos sentidos corporais. Então, quando a gente se movimenta, quando a gente está num determinado espaço, a gente consegue entender mais sobre o tamanho do espaço, né, das proporções desse espaço. Eu gosto muito do exemplo que, assim, quando a gente pensa na gente criança, né, o quanto parece que o espaço muda de tamanho. Quando a gente é criança, e eu lembro de um exemplo muito meu, eu tinha muita dificuldade, quando era piquititica, de alcançar o interruptor da casa da minha avó, que era um interruptor de luz super alto, e eu sempre ficava na pontinha do pé, tentando me espremer para acender a luz. E aí depois eu percebi que eu tinha crescido no dia em que eu passei pelo interruptor da minha avó e acendi a luz. E de repente, aquele espaço estava possível para mim. Então eu percebi que eu tinha crescido e que, em consequência disso, o espaço da casa da minha avó também estava menor, mais apertadinho. Então, esses detalhes, né, do nosso próprio corpo, que a gente vai palpeando, tateando o espaço, ajudam a gente a construir, então, esse sentido de espaço. E de tempo também. O Tuan usa um exemplo psicológico para falar de tensão, né, e de tensão e calma, né, para a gente pensar no quanto a gente pensa, para a gente entender quanto a gente pensa no tempo. Quando a gente está mais tenso, quanto parece que o tempo ou demora demais, se você quer que ele passe, para passar, ou quando você está mais calmo, quanto ele se prolonga, ou até o contrário, né? Você está muito calma, daí você vê o tempo já passou. Então, as nossas impressões sobre o tempo, né? Essa psicologia que ele vai utilizar para que a gente para que a gente entenda espaço e tempo. Bom, e aí ele fala, né, que a gente costuma confundir muito as duas coisas. Ele vai dar exemplos, inclusive, dos pigmeus africanos, né, como eles não conseguem criar
uma complexidade muito grande em relação ao espaço e o tempo, do povo Hopi nos Estados Unidos, enfim. Como que cada povo vai conseguir se relacionar com o espaço e tempo, dependendo do ambiente em que ele está. Apesar do Tuan partir desse princípio, né, dele começar a dar os exemplos ali nessa parte, relacionando, né, a nossa noção de espaço e de tempo com o meio ambiente, o Tuan ele não tem uma visão tão determinista, né? Assim, é importante a gente pontuar isso, porque mais para frente ao longo da leitura, a gente vai percebendo que o Tuan considera a cultura, ele considera a própria experiência de cada um, então ele usa, né, o meio ambiente como uma forma de entender o espaço e o tempo, mas não é só isso. Tá? Ele vai fazendo essas relações, né, entre dentro e fora, entre o que é íntimo e o que é público, né? Ele faz essas distinções, mas ele chega numa conclusão bastante interessante do meu ponto de vista, que é a seguinte, que está lá na página 141, né? Que o espaço ele tem um significado temporal, né, ao nível das experiências do dia a dia, do cotidiano, né? Então, para que a gente entenda o espaço, é necessário que a gente entenda que a gente vive, né, um mundo que a gente considera como real. E são justamente essas experiências que vão fazer com que, para além da cultura, para além do meio ambiente, a gente consegue perceber o mundo, né? Perceber o espaço, perceber o tempo. Bom, ele relaciona isso, então, tanto com a linguagem, né, quando ele vai discutir ali aquela questão do agora, do ali, do aqui, o quanto a gente confunde esses termos, o quanto a gente usa, por exemplo, unidades de medida que são para o tempo, né, mas que podem se relacionar ao espaço. Então, quando a gente fala assim, eu tenho um acúmulo de tempo, um volume de tempo, né? Falar de volume é uma questão espacial, né? Inclusive geométrica, mas a gente pode se referir ao tempo justamente falando de volume, que a gente entende, porque tempo e espaço estão totalmente relacionados, né? Eles coexistem. Não tem como a gente entender só um ou só o outro, né? E aí, justamente por isso, ele traz algumas dessas palavras e algumas dessas concepções que a gente tem. Ele dá o exemplo, por exemplo, o exemplo é ótimo, né? Mas ele dá o exemplo de quando a gente olha para uma janela, né, panorâmica, e o quanto aquilo nos dá a impressão de futuro, né? Então, por isso que a gente gosta muito, dentro das nossas arquiteturas, e principalmente da nossa arquitetura moderna, contemporânea, olhar para um local amplo, né? Ter dentro da nossa casa uma janela enorme, né? Que mostra aquela paisagem, justamente por isso, para dar essa impressão de que a gente tem um futuro à frente, mesmo dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Enquanto, e talvez seja por isso, né? Daí é uma suposição. Quando a gente pensa em coisas antigas, quando a gente pensa num museu, quando a gente pensa numa cidade histórica, quando eu estava falando, quando travou, né? A gente relaciona isso a uma coisa muito íntima, a uma origem bastante central, né? E que nos remete a um passado não só dos povos que a gente vai conhecer, ou de uma cidade histórica que a gente vai conhecer, mas da gente mesmo. Às vezes a gente se imagina, né, naquele outro tempo, né? Porque isso nos remete a uma origem da própria humanidade, enfim, tentando imaginar como era viver aquilo, naquele cotidiano, e assim por diante. Então, ele fala que existe essa pré-estruturação, mas que não necessariamente ela é totalmente articulada a uma cultura. Por isso que não é tão determinista esse pensamento do Tuan. Porque a gente está falando que se a gente acreditasse que a cultura ainda influencia muito e tanto na nossa visão, seria impossível que as pessoas tivessem experiências e mudassem elas. Mas é justamente isso que me interessa muito no Tuan, e ele vai falar isso lá no capítulo 10 já, que existem momentos em que a gente consegue perceber que essas experiências que a gente teve no passado aparecem para a gente como um momento especial e importante. E é a partir disso que ele vai começar a construir o conceito de lugar, que eu gosto bastante, né? Então ele vai falar que esse espaço experimental, ele está muito relacionado com a forma com que nós nos relacionamos com os objetos e com os lugares.
E quando ele fala de objetos e lugares, ele não está falando necessariamente apenas dos objetos inanimados, mas dos animados também. Então, a forma com que a gente se relaciona com os objetos mesmo, por exemplo, com esse copinho bonitinho aqui, ou com uma pessoa, influencia com a forma com que a gente vai ver e vai enxergar aquele determinado lugar, aquele determinado espaço, né? Ele diz, inclusive, assim, na página 151, o espaço transforma-se em lugar à medida que adquire a definição e significado. O que ele está querendo dizer? Que ao longo do tempo, dependendo do que a gente vive, do que a gente experiencia e da apropriação que a gente faz em determinado espaço, a gente cria um lugar. Então, o sentido de lugar sempre está relacionado, do ponto de vista Tuan, a uma questão afetiva, a uma questão do que se desenvolve de sentimento ali. Nesse texto, nesse livro do Tuan especificamente, ele vai normalmente ligar essa afetividade a uma coisa boa, positiva, mas não necessariamente precisa ser positiva, ela pode ser negativa. Esses momentos íntimos em que ele diz que a gente fica passivo, que a gente fica vulnerável, exposto à experiência, que é possível com que a gente crie um vínculo afetivo com um determinado lugar. Né? E aí a gente pensa no lugar principalmente a partir dos lugares íntimos, né? Que são o quê? A nossa casa, né? O nosso lar. Ele dá o exemplo, inclusive, do colo dos pais, do colo da mãe para uma criança, que cria uma sensação de lugar, de conforto, de aconchego, né? Aquele espaço em que você vai se sentir bem, por exemplo. Quando então a gente fala desse tipo de experiência que pode ser atinada na vida de uma pessoa, que pode ser fomentada na vida de uma pessoa, eu penso muito o quanto a arte, para mim, sempre foi um estopim para que essas coisas acontecessem, e principalmente a arte acontecendo no espaço público, no espaço urbano. Eu peço licença um pouco para Quandonde, que está aqui presente, para dar um exemplo que eu gosto bastante em relação ao que o Tuan exemplifica ali dos objetos, né? O quanto, quando a gente se relaciona intimamente com os objetos, eles começam a fazer sentido para a gente e aquilo também gera um sentido de lugar. Quando a Quandonde propõe uma feira de trocas poéticas, ela propõe a troca de um objeto que tem história por outro objeto que tem história, isso atina na nossa mente o campo da memória. O Tuan diz que esse campo da memória, né, ele é extremamente importante para que você dê significado e sentido para os lugares. E é isso que a Quandonde faz quando ela coloca uma feira de trocas poéticas num espaço público onde qualquer pessoa é convidada a trocar qualquer objeto que ela tenha no momento por um objeto que ela escolhe ali, disposto em cima da grama, né, disposto em cima de uma canga, de uma esteira, para trocar. Só que ela só vai trocar se esse objeto tiver memória. Ela só vai trocar se esse objeto tiver história. E ela só vai guardar aquele objeto se aquele outro objeto que ela escolheu também tiver sentido para ela. É esse sentido que a gente dá, essas conexões que a gente faz, né, na nossa cabeça, que conseguem desencadear um relacionamento com os espaços. Né? E esse relacionamento gera, então, um lugar. Que objetos e relações simples que nos despertam do nosso cotidiano, né? Que a gente costuma viver de uma forma tão atropelada, né? E tão automática nesse mundo, esses momentos, esses gestos, esses momentos, essas pausas que a tua fala, né? Podem gerar na gente, podem despertar na gente um sentido para as coisas e para os lugares. E aí, no debate que a gente está trazendo aqui, eu penso muito nisso, assim, o quanto vários pontos da cidade, que muitas vezes são excludentes, que marginalizam as pessoas, que subalternizam, né, que vão subalternizar as pessoas, enfim, eles poderiam ser espaços mais convidativos, né, para se viver nesses ambientes urbanos.
com coisas muito simples, com pensamentos muito simples, né? E é por isso que eu gosto muito de conversar com os artistas, porque para mim, vocês têm ideias maravilhosas de como fazer isso, com coisas muito delicadas e despertar, assim, dentro do nosso coração, um sentido que talvez a gente nunca fosse imaginar. E não é à toa que eu estudo e pesquiso um movimento que eu acredito muito, que é o slam de poesia, né? As rodas de poesia acontecendo no centro da cidade, porque elas dão um outro sentido quando elas acontecem nos espaços em que elas se propõem a acontecer, né? E poesia não só pensada, né, nessa poesia acadêmica, institucional, mas uma poesia para todo mundo, né? Para todas as pessoas fazerem e todas as pessoas ouvirem e poderem se identificar com aquilo. Bom, quando então o Tuan traz o conceito dele de lugar, eu penso muito nessa relação que a poesia, que a arte, que a poética pode nos trazer. Na página 158, ele traz uma citaçãozinha bem curtinha que ele fala assim, ó, sobre isso que eu estava falando. Acontecimentos simples podem, com o tempo, se transformar em um sentimento profundo pelo lugar. Então, eu posso desenvolver um sentimento muito forte por determinado lugar, justamente por conta de algo muito simples que aconteceu nele, né? E para que vocês falem também, para a gente discutir um pouquinho sobre esse texto, sobre as impressões que vocês tiveram. Quero que vocês pensem, inclusive, né, nessas questões, se forem possível, né? O que vocês sentiram que o Tuan propõe para que a gente viva a intimidade da cidade, das nossas cidades, né? Como que a gente pode viver mais intimamente os espaços da cidade e como que a arte, né, do ponto de vista de vocês, poderia criar então essa relação cidade, espaço público, arte e assim por diante. Eu não sei se eu tenho exatamente uma pergunta. Estou aqui tentando ainda elaborar, mas eu fico muito tocada quando ele fala das experiências nos lugares íntimos, né? A casa, o lar como lugar de aconchego, de afeto, de acolhimento. E essa ideia do lugar como uma pausa, como uma suspensão. E aí eu fico pensando como que a pergunta, a provocação justamente como a gente pode pensar a cidade, né? Para pensar nas intervenções, na performance, e a cidade como um espaço aberto, um espaço de transição, de passagem. E eu fico pensando se não seria possível, justamente para a gente se apropriar desse espaço público, de trabalhar a partir dessa conexão com os afetos. Como fazer isso, né? Porque é muito possível você causar um estranhamento quando você se apropria do lugar de uma forma que é não normativa, né? Que é não... Então, afetos a gente mobiliza, mas não necessariamente são os afetos do gostosinho, né? Do aconchego, né? Então tem estranhamento. Então queria jogar isso mais para a gente comentar um pouco sobre essa apropriação do espaço, como como ler, como subverter, como acolher, ser acolhido, como lidar com uma zona de tensão que o espaço urbano e que os artistas estão suscetíveis, estão vulneráveis. Então, é mais nesse sentido, assim, que eu acho tão bonito, tão poético essa proposição dele, mas aí eu fico pensando se é uma transposição dessa ideia do aconchego para a rua, ou se tem uma fissura e alguma coisa que precisa de ajuste, né? É nesse sentido. Está trazendo essa ideia do lugar do Tuan, mas às vezes me remete muito ao tal daquele não lugar, porque, enfim, o espaço urbano é um espaço de passagem, é um espaço de trânsito, é um espaço de velocidade. Esse tempo e esse espaço
eles estão feitos ali para que a gente não permaneça, né? Para que a gente não se afete muito. Então é muito legal pensar como que esse não lugar, esse espaço que foi feito para não nos afetar, para que a gente só passe por ele, se transforma exatamente no conceito de lugar do Tuan, que é de como que essa praça, que esse shopping, que essa rodoviária, enfim, vai nos afetar, né, intimamente ou não, eu acho que aí a arte tem um papel fundamental, porque é através da arte que a gente consegue transformar não lugares em lugares ou espaços concretos em abstratos, a gente consegue aliar aí um sentimento a uma matéria, né, um visível ao invisível, enfim, só trazendo mais coisa para a gente jogar. Que é uma parada que eu sempre penso, assim, sempre, que como a gente consegue fazer disso o espaço, os objetos e tudo mais, como uma forma de ancoragem afetiva, né? Eu, particularmente, eu sou uma pessoa péssima de memória. Sou muito ruim de memória mesmo, tipo Dória, assim. E eu uso dessas ferramentas para fazer uma ancoragem afetiva, assim. De, tipo, tem um determinado lugar, um determinado espaço que eu passei e vivi um momento da vida ali. E que sempre quando eu volto ali eu lembro. Ou então uma peça de teatro que eu assisti em uma determinada praça, eu sempre vou lembrar daquela peça. Ou um objeto mesmo que me marcou, uma música. Eu acho que isso acontece comigo mais com lugares e música, assim, de lembrar momentos específicos. Que se não fosse isso, muito provavelmente eu ia esquecer que aquele momento existiu, ou então que determinada pessoa existe também, assim, porque tem determinadas pessoas que passaram por momentos breves na nossa vida e que, às vezes, tipo, realmente a gente não lembra. Muito com essa discussão da apropriação da cidade, muito no sentido de pensar, para mim, o sujeito principal, que é a criança, né? Pensar quais são os espaços afetivos e de construção mesmo de liberdade para crianças, que múltiplas infâncias elas vivem, assim, nesse sentido, né? Eu me preocupo muito, sim, em pensar, por exemplo, um debate muito presente hoje na pedagogia é essa infância que ela é vivida num espaço que não é real, né? Que é o virtual, assim, tipo, eu tenho acompanhado muitas pesquisas de crianças feitas até alguns amigos meus de Belo Horizonte, assim, que fazem uma pesquisa com crianças que passam boa parte do tempo delas, né, tipo, né, vivendo no mundo do Minecraft, no mundo de todos aqueles jogos de tiro e de toda essa realidade que ela, por causa do grau de qualidade de imagem da internet, às vezes elas se perdem assim mesmo nessa distinção. Aí até senti muito que o Tô até faz esse diálogo com outras áreas, né? Porque ele chama a antropologia para conversar, tem muita pegada da própria literatura e da filosofia e tudo mais, e que eu acho que aí é até um comentário assim, tipo, ou uma pergunta, se ele faz em outras obras essa busca mesmo para separar, né, o que a gente tem de buscar romper com essa cisão que a gente tem, né, da história só estuda tal coisa, da geografia só estuda tal coisa, e eu acho que isso a Gabi também trouxe muito no começo da fala dela. E aí que eu queria trazer muito um diálogo com um outro autor que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, que é o Jorge La Rosa, que acho que a gente comentou semana passada, em que ele tem muitos escritos sobre algo que ele chama do saber da experiência. Cada corpo, né, pertence, significa o espaço, né, o lugar de maneira diferente, né, e sente realmente o espaço e os lugares de maneira diferente. Como então a gente dá conta de todas essas diferenças no espaço público, né, presumindo que esse seria um espaço da alteridade, né, ou seja, né, de um respeito mútuo. Será que o caminho é esse lado do afeto simbólico, realmente? Será que o caminho seria mais uma coisa mais rumando para um lado mais de uma subjetividade social, socialmente construída, que tem que impor limites, né, para o que é certo e para o que é errado, porque senão, enfim, né, se cada um tiver, por exemplo, o que é, isso me leva a pensar, né, o que
o que seria um espaço público convidativo a todos os corpos, né, realmente, né, o que seria um espaço que pode ser apropriado e pode ser realmente constituir um lugar para todos os corpos, dentro de uma sociedade que é tão restritiva ainda hoje, né, a muitas manifestações, assim, que, enfim, muitos corpos não se sentem apropriados a existir dentro do espaço público, né, então me faz pensar um pouco nesse sentido, assim, né. Enfim, né, outra questão, né, que eu acho que, enfim, talvez tangencie, né, mas pensando mais sobre essa provocação que a Gabi colocou, né, de como que o Tuan pode ajudar a gente a pensar essa questão da própria manifestação artística, né, e tal. Enfim, quando eu estava falando da música, eu estava com o olho exatamente nesse parágrafo que ele fala sobre a música, então foi muito interessante a sincronia ali, do ritmo, que ele fala aqui também no parágrafo, né, que ele vai falar que o som rítmico que se sincroniza com o movimento do corpo, ele anula o sentido de finalidade de uma ação, de se movimentar através de um espaço, para alcançar um objetivo. E essa noção de falta de objetivação, né, de falta de um objetivo, né, abre então, né, uma brecha para a gente criar alguma coisa. Minhas intervenções em dança no espaço público, eu faço no centro ali, nesse centro antigo de São Paulo, né, e eu fui percebendo quanto que é um lugar que está sempre se ressignificando para mim, está sempre se transformando também no meu fazer artístico, né, nesse revisitar esses lugares e tal. E fiquei pensando, mas tem uma questão aí, né? O quanto que a gente está mais desenraizado, assim, né? Em relação aos espaços que a gente nasce, as cidades e tal. E fiquei também lembrando eu estava lendo um texto esses dias que falava um pouco dessa transformação do espaço da cidade, do espaço público, como um espaço que era da vivência do comum, né? Do comum, de você... um espaço compartilhado realmente e habitado, né? E o quanto isso foi cada vez se perdendo mais, como um lugar ali, como o espaço como onde você tira recursos, que você explora, ou que você tem, ou como propriedade, né? Esse uso muito objetificado do espaço, e que aí vai perdendo esse lugar do comum mesmo, desse encontro, né? Ali desse espaço de convivência também, né? E nas grandes cidades, de novo, esse lugar muito do fluxo, da passagem, de você não pode parar naquele espaço, né? Ser sempre meio expulso, né? Desse lugar, você tem que ser objetivo, não pode ficar andando assim, olhando muito, que você vai ser assaltado, né? Esse lugar muito difícil, né? E fiquei pensando quanto que a arte, né, o que a gente faz é tentar voltar a ter uma experiência nesses espaços, né, voltar a ter uma experiência mais afetiva com esses lugares e, de alguma maneira, despertar nas pessoas que estão ali passando esse lugar, né, de voltar a viver isso, né. Eu encontro textos assim, ou seja, material desta natureza, sempre penso em uma questão, e a questão de que son textos que permiten criar. O sea, estamos aquí tratando de entender el texto, tratando de cruzar las ideas y tal, mas na minha posición de profesora de artistas, siempre pienso en que son textos que permiten encontrar maneras de creación. Y eso es muy importante porque de alguna forma es la manera de devolver simbólicamente aquello que nós estamos tratando de leer, ¿no es? Então, eu acho que são textos muito valiosos para encontrar palavras de criação, sobretudo aqueles que trabalham a performance, ou seja, as artes da ação, não é? Ou seja, as artes que levam um processo, porque tem uma capacidade de intervenção na dimensão temporal e na dimensão do espaço muito mais marcada, aunque se pode fazer de outras formas, não é? Eu defendo muito a ideia também, em relação a isto, da arte como investigação. Ou seja, investigar em arte. E, portanto, o texto me parecia também muito importante nesse sentido, não é? Ou seja, permite ler o texto, criar e, à mesma vez, compreender o mundo. Ou seja, tratar de levar a uma dimensão maior aquele sentido de curiosidade, como artistas y como pensadores que somos, ¿no es? Yo no podía dejar de pensar también en la obra de Joseph Beuys,
porque pensé muita coisa alrededor de los elementos que plantea o texto e a obra de Joseph Beuys e seu próprio desempenho, não é? Sobre isso, assim, no sentido de que me parece que o modo como, principalmente as cidades ocidentalizadas, né, que vão construindo a sua relação, né, de vida, os seus modos de operar no mundo, né, os seus modos de estabelecer relação, eles vão criando uma relação de separabilidade, né, de divisão entre eu e o mundo, e essa separação, me parece que ela é central para criar esse não lugar. Porque é na medida em que eu me entendo como outro, afastado, né, da experiência da cidade, né, na medida em que eu me separo disso, é que isso é um não lugar para mim. Né? Então, quanto isso, essa relação do não lugar e do lugar tem a ver com o modo ocidental de operar, né, que cria essa separabilidade e então destitui, né, o espaço dessa potência de afetação contínua, né, porque é como se a gente fosse nos dessensibilizando para viver aquela experiência, porque a gente separa isso. E aí, nesse sentido, eu fico pensando, que é uma questão também que eu investigo, a relação com a atenção, né? O quanto a atenção, ela tem uma centralidade nesse processo de transformação de um não lugar em um lugar. E nesse sentido, recuperando a pergunta da Gabi, me parece que a arte, ela vai produzindo esses lugares justamente porque ela torna visível, ela dá atenção, né? Ela cria pactos de visibilidade para determinados espaços e engaja a nossa atenção para determinadas situações que vão trazendo uma relação, vão nos abrindo novamente para uma relação afetiva com aqueles espaços em que a gente, que eram não lugares porque estavam separados da gente. A Ariane, no comentário, inclusive, falou das abordagens zenativas. Eu gosto bastante dessa perspectiva, né? Dessa perspectiva de que o nosso ato no mundo, né, o nosso ato de conhecer o mundo, ele produz esse mundo. Para mim, isso tem tudo a ver com a questão da atenção, porque o modo como a gente se coloca em relação a esse mundo transforma a nossa perspectiva dele, né? E então, assim, por um lado, isso é dado, entre muitas aspas, porque no sentido de que é uma operação recorrente, que a gente foi ensinado a lidar com o espaço dessa maneira, né? Ou seja, numa perspectiva de separabilidade, né? De tudo, assim, eu, outro, tantos outros, né? E tudo separado. E por outro lado, isso é uma construção. Então, também é uma escolha, né? Que a gente faz todo dia em operar a nossa atenção de outra maneira. Então, acho que isso é uma provocação, né, para a gente, artistas, né, de quanto que a gente também tem que estar nesse processo contínuo de olhar por outras perspectivas, isso que a Laila falou, né, de enquanto a nossa casa também é um espaço que às vezes perde o sentido, né, como é que é também uma busca nossa, né, de operar isso de uma outra maneira, né, de ativar a nossa atenção de uma outra forma. Eu pensei essa ideia de que o Tuan traz o lugar como uma demora, e pensar que arte provoca uma demora, e não só uma demora no espaço que é público, mas também no que é público no espaço. Então, quando a gente passa
do espaço de passagem a um espaço de experiência, quando a arte constrói essa resistência que faz com que um espaço público que poderia ser de passagem se torne um espaço de experiência, ele está intensificando essa tal publicidade, né? Estou brincando com essa ideia do público, né? E da publicidade nesse sentido do tornar público, a publicidade desse espaço. E funda nesse espaço isso desse tempo da experiência, né? Que eu acho que tem a ver com o que costuma se chamar de tempo aiônico, né? O tempo em que é o tempo único da experiência. E aí eu fico pensando quando o Tuan traz a ideia da experiência como fundamental para o lugar e que a arte pode ser um meio em que a experiência crie tempo de vínculo. Então, essa ideia do vínculo não só como um vínculo espacial, mas com o tempo mesmo, com a demora que permite que o vínculo surja. E aí, Laila, te ouvindo, eu estou fazendo uma ação que eu danço todas as noites na sala da minha casa para as pessoas. Então, eu tenho tornado a minha casa um pouco pública em relação à visibilidade, né? E tentado permitir que esses lugares sejam atravessados, esses lugares mais íntimos sejam atravessados. E lembrei de um trechinho que fala um pouco da casa como espaço descontínuo, que é do capítulo Tempo e Lugar, do próprio Tuan. Está lá na passagem da 199 para 200, que é muito bonito, assim, ele vai falando sobre lugares da casa diferentes, e como a escrivaninha, a poltrona, a pia da cozinha, e vai dizendo que esses pontos são lugares, centros para organizar mundos. E a gente tem uma certa ideia de uma continuidade que é fundamental para o lugar, em um espaço que é absolutamente descontínuo. E aí, conforme a gente vai se demorando na casa, a gente vai se tocando que a casa tem lugares muitos a serem ainda descobertos, apropriados e reconstruídos por essa perspectiva das experiências que ainda não foram tidas, dos tempos alongados que ainda não foram performados. Então é isso. Eu dei uma pulada daqui para lá.